Gente, Fábio Fares chegando aqui. Eu nunca vi tanta verdade. Especialista em análise macro da Quantity. O Cabral tá falando, mas nem no quadro ele tá, viu, Fábio? Eu nunca vi. Como é que vocês chamam ele? Mais um? É um monstro no sentido positivo. Nunca vi tanta verdade, mano. Nunca. Por isso que eu vou trabalhar da BMC, mano. Obrigada, isso aí. É um Obrigada, monstro, Fábio. É um monstro mesmo de conhecimento, de coragem de falar o que ele fala. Eu sigo o Fábio nas redes sociais, fico ali, absorvendo tudo. Obrigada, Só sei Fábio. dizer que ele tá de democrata hoje, mano. É verdade, azul. Eu só uso cores azuis porque antigamente azul era de menino, já que é para causar, azul era de menino, né? Então eu uso azul, pronto. Tá? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, Fábio. Bom dia. Logo você vai ser cancelado aí nas suas redes sociais. Daqui a pouco vai chover de mensagem lá falando que você tá aí querendo lacrar, hein, Fábio? Causane. Você tá causane nas redes sociais. Por falar em democrata, vamos começar com essa pauta, pode ser? Como que tá essa expectativa para esse resultado aí? Tá acirrado, né? Andei lendo. Apesar que, Fábio, eu sou muito sincero. Quando o Fábio tá aqui, gosto muito de saber por você. Porque a gente fica lendo, às vezes, as mídias, os jornais, e aí tem sempre aqueles vieses, igual acontece aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos também. Eu andei lendo que estava ali muito difícil, realmente, estava mais acirrado, que não seria tão fácil como os republicanos estavam imaginando que seriam, ganhar mais cadeiras, mas eu queria saber de você, como que é a tua visão em relação a esses resultados aí dessas eleições de meio de mandato? Olha, o resultado eu acho que foi um grande sinal amarelo para a base do Trump, porque do lado republicano o grande perdedor nessas eleições foi o Trump. Para os democratas foi aquela vitória agarrada, porque eles até agora não garantiram a maioria no Senado, mas vai ficar muito próximo, mesmo se perderem, o que ajuda, porque vai ter sempre uma bola dividida. Porém, aquela onda vermelha que esperavam e achavam que ia acontecer, vermelho aqui, que são os republicanos, eles iam varrer os democratas, dado a situação econômica. Pelo contrário, o que mais pegou nessa eleição para o americano que foi votar foram os valores. E alguns candidatos mais extremistas da base do Trump se perderam justamente em discussões de valores básicos, como o aborto, como quantidade de filho, educação. Isso é um alerta, porque dentro do Partido Republicano já está surgindo novas forças. E uma delas sai muito forte dessa eleição, que é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que não só ganhou com muita força aqui na Flórida, mas conseguiu conquistar votos que historicamente não vinham para os republicanos, como, por exemplo, toda a base latina. Fortes votos latinos para o DeSantis chamaram bastante a atenção do partido, que pode fazer essa briga interna entre ele e o Trump ser o filme do ano que vem, que é quando eles brigam para ver quem que vai ser o candidato em 24. E diante dessa tua visão, né, a gente ainda teve hoje, apesar que a gente teve um CPI bom, positivo aí, né, o mercado ainda não abriu, mas os futuros estão reagindo aí, né, o mercado aí fora, nos Estados Unidos especificamente, futuros estão subindo bastante depois desse CPI, S&P 500 agora, futuro 3,37% de alta, olha a Nasdaq futuro 4,44%, acredita que o CPI realmente aí que está fazendo trazendo essa força para o mercado aí dos Estados Unidos hoje, deve trazer, né, o rumo aí no mercado à vista também? Sim, o CPI ele foi a surpresa que o mercado precisava para respirar, mas eu acho que nada muda e eu ponho até um limite. Acima de 3.900 no S&P, a gente começa a entrar em territórios que preocupam, porque a matemática entre o que as empresas estão falando que vão lucrar, esperam lucrar com esse cenário desafiador ano que vem, começa a ficar muito esticado com o S&P negociando a múltiplos saudáveis num ambiente de juros muito alto. Então, assim, para o nosso ouvinte, o nosso audiência entender, um S&P de 3.900 está precificando lucros futuros de $233, o que seria um crescimento de 8% 2022-2023, e um índice negociando a 17 vezes múltiplos,
que num cenário de juros altos fica muito esticado. Então, você olhando taxa de juros a 4 com viés de subir para 5, 5,5. Olhando o guidance de todas as empresas que já falaram que vão ter extremas dificuldades de se manterem lucrativas no crescimento do lucro para o ano que vem. E olhando um mercado desse jeito, negociando a múltiplos históricos muito mais altos do que a média, tem que ter uma correção. 3.900 já começa a acender também um otimismo muito grande para um momento que, assim, honestamente, a gente teve um print positivo, mas o número ainda está 7,7 de uma meta para 2. O Cabral sabe que tem uma longa jornada para se chegar lá. Então vamos lá, Cabral. Eu queria dar um passo atrás, rapidinho, da eleição americana. Eu tô no site da CNN, desde ontem à noite nada muda. Tá tão lerda assim a apuração aí, meu Deus? É porque é o seguinte, os 3 estados de senadores que vão decidir, Geórgia vai ter uma segunda eleição dos 2 principais candidatos em dezembro, então essa não vai mudar. Isso é para Senado ou governador? Para Senado, só Senado. Tá. Governador não importa mais, é só Senado. E para Nevada e o Arizona vão ter recontagem, e essa recontagem é manual. Então todos os votos têm que ir para uma central e começa a recontagem. Então isso leva algumas semanas. A gente já sabia que ninguém ia ter nenhuma certeza antes do final de semana, que era quando as primeiras recontagens poderiam começar a ficar prontas. Leva tempo aqui, é um processo que, infelizmente, me impressiona. Na época que a gente está mandando satélite para Marte, a gente não consegue ter em lugar nenhum do mundo uma maneira de se votar que todo mundo fica tranquilo que o processo é eficiente, transparente, verdadeiro e funciona. Falta alguém investir nisso, eu acho. É porque, deu uma disparada e em algumas horas saiu assim, 180 democratas, 200 republicanos. Aí foi de pingando, agora tá esse 198-209 desde ontem à noite. Porque em alguns lugares a discrepância, a distância entre os 2 candidatos foi muito grande. Então você já teve lugares que com 70% das urnas já estava dando resultado oficial. Por isso que é rápido. Agora, nos lugares, principalmente como eles chamam aqui de swing state, que são os estados que não são definidos como democratas ou republicanos, estão sempre alternando, esse sempre dá problema, esse sempre demoram, inclusive são estados, na sua maioria, a Flórida tem esse problema também às vezes, que recebem muito votos de fora, né? Os bail votes, o pessoal que mora fora, expatriado, então a confusão é maior ainda. Então, assim, já estamos acostumados que nada se resolve da noite para o dia em eleição aqui, é no mínimo uma semana. E essa nova eleição lá na Geórgia é só para dezembro, não daria para antecipar, na verdade. Não, houve empate lá, né? Não é que houve empate, ficou por 30 mil votos, aí não tem como. O primeiro candidato ficou com 1.945.000, o outro 1.915.000. Aí chamam o runoff, porque a diferença é muito pequena. O problema é que precisa ter tempo, então são 3 semanas que os caras têm para ganharem apoio, fazerem campanha para tentar mudar isso. Porque se a eleição é muito perto, parte-se do princípio que vai ser mais do mesmo, entendeu? Você não tem tempo do corpo a corpo. Então, só uma pergunta bem de leigo. É que nem Brasil, então o segundo turno normal, volta a ter debate, volta a ter tudo. Como é para senador, é menos debate, mais aquelas rallies que eles vão, cada um vai em uma cidade e ficam lá fazendo ginásios e comícios e tudo mais. Não é debate de TV. Hoje tem muito de podcast, de coisas de internet, mas é para senador, vamos lembrar, não foi o presidente, né? Então, assim, é muito específico. Tem mais, vai no programa de TV, podia vir na BMC falar, a BMC Geórgia, né? E faz isso, mas não é uma campanha nacional ou Estado para, é mais o candidato ir nos lugares chaves para conseguir os votos que precisa. Posso ainda falar de eleição? Claro, Cabral, pode. Você falou no 7-10, mas nem todo mundo aqui estava no 7-10, sobre que Trump perdeu um pouco de espaço, porque os candidatos deles não foram, né, não foi eleito, nem todos. Isso. Se você olhar um exemplo clássico, clássico, ganhou esse espaço?
Eu acho que o DeSantis, ele começa... Eu acho que o DeSantis começa a ganhar bastante espaço a partir do momento que no discurso de derrota do Trump, após a votação, ele começa a falar mal do cara. Então mostra que ele sabe que esse cara vai incomodá-lo. E o DeSantis é militar, ele é Navy SEAL. Então ele tem todo esse apelo do patriotismo, é um cara que faz e um cara que tem muito valor americano, além de ser um Navy SEAL. O Trump sentiu, o exemplo que a gente dá é a Pensilvânia, a Filadélfia. O Fetterman, que era o deputado democrático, ele é uma mistura de Dilma com Poste, e o cara conseguiu se eleger contra o Dr. Ross, que era mais popular, só que ele errou num tema básico. Qual que era o tema básico? Aborto. Ele foi falar coisas que mexe com os valores, princípios americanos. E aí os caras preferiram eleger Sério, sem brincadeira, vai pesquisar esse Fetterman. O cara parece um Frankenstein de cavanhaque e ele é uma mistura de Dilma com Poste e casado com uma bomba atômica que é uma brasileira louca. Não tem como. E os caras elegeram ele. Esse cara que ia trocar ela pela minha sogra. Dilma com Poste. Isso. Esse era o cara que você queria você lacrada, você cancelado. Cuidado, Ele desculpa. que falava com o computador nos debates. Esse cara ele é totalmente louco. E a esposa dele, que é uma brasileira ativista, daquelas veganas, energia verde, ela é mais louca ainda. Entendeu? Então, assim, preferiram ele do que o candidato do Trump, porque o cara tocou numa ferida do aborto que ainda é um tabu e que precisa ser trabalhado. Não é assim que decide, o juiz decide, não. Isso é um negócio que vão levar muitas conversas, diálogos e muita pesquisa e muita aceitação. Não é votou e aceitou. Então, ele perdeu a eleição nisso. E interessante, Fábio, ainda, né, falando, né, desse assunto de eleição, que o próprio estado da Flórida, os latinos, né, que geralmente são mais democratas por conta de pautas da imigração, os próprios latinos, né, os mexicanos, os bolivianos que estão aí na Flórida, acabaram votando nos republicanos, né? A maioria votou nos republicanos. O que você acredita que aconteceu? Durante o Covid... está bem aí diante do restante dos estados? Durante o Covid, a principal coisa que aconteceu aqui na Flórida, ela foi o melhor estado em termos de infraestrutura e tratamento para a população. Não é à toa que só do estado de Nova York, 19 mil famílias migraram para a Flórida. E mais da metade falou que não volta para o norte. Ou seja, muita gente veio para cá, o governo foi rápido em acomodar, ele foi rápido em ser bom em termos da vacinação e não ser político e muito menos esquizofrênico. Ele deixou as escolas abertas, ele fez tudo para a população ter uma vida normal. E isso ajudou. Então ele sai do Covid, o DeSantis já saiu do Covid como um dos favoritos para os republicanos para ser candidato. E agora, depois da midterms, isso ficou mais forte ainda, porque ele chancelou a competência conseguindo trazer os latinos para a base dele, o que, como você mesmo falou, é uma coisa histórica, porque latino aqui, por causa das políticas de imigração, são muito mais favoráveis a um governo democrata, que é muito mais aberto à fronteira ser aberta, do que a republicanos. Fábio, interessante dessas medidas que você estava dizendo, são as mesmas medidas que foram feitas aqui no Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro no comando ali da pandemia, de não fechar escolas, não fechar comércio. Flórida teve um grande sucesso. Qual que você acha que foi a diferença em que DeSantis tem esse olhar em que as pessoas estão o admirando? Ele ganhou uma parcela muito grande, principalmente dos latinos que eram democratas, né, que acabaram votando nos republicanos. E aqui no Brasil foi um fracasso ali em questão de imagem do presidente da República. Eu acho que a gente tem dois pontos, então eu vou criticar os dois lados. O primeiro lado eu vou criticar o presidente, que nunca teve postura de presidente para se lidar durante uma pandemia. O Trump fez a mesma coisa aqui, só que o Trump, num dado momento, ele calou a boca. O Bolsonaro nunca calou a boca, então a postura dele pagou agora nas urnas. Essa é a minha crítica para o Bolsonaro. Agora, a outra crítica,
começou agora e vocês vão ter 4 anos dela. É a imprensa porca, a elite porca, o povo porco que tem no Brasil, que é negacionista, que acha que todo mundo está certo, acredita em qualquer merda. Vão pagar a conta. Tá aí, agora a dívida social chegou. Vão ser 4 anos desse inferno. O dólar disparou, DI disparou, porque tem que gastar, porque tem que tomar vacina, porque vai acabar o mundo, e não foi assim. Eu entendo que no momento de uma pandemia, dá desespero e todo mundo tem que preservar a vida e ninguém sabia o que fazer. Mas a partir do momento que a gente começa a ter estatística, dados e conhecimento, precisa ser racional. Quem foi racional, como a Flórida, a Suécia e alguns outros lugares, a vida está normal. Quem foi esquizofrênico, negacionista e que entrou nessa história e que não percebeu que muito disso foi feito para ter corrupção, roubo, abuso, cerceamento de liberdade, o caramba 4, está pagando a conta. Olha os Estados Unidos, a economia como está, olha a Europa como está, olha a China, e o Brasil agora vai, infelizmente, sentir também o que é ter um presidente que não está nem aí com nada, que vai gastar e vai fazer o que quer, porque o povo chancelou o discurso dele, achando que o outro, que foi um imbecil durante o Covid, não prestava. Confundiram, a gente olha muito a pessoa, tem que olhar o que está fazendo de governo. A coisa que eu falei para os meus alunos e falo para todo mundo nas minhas redes sociais, chega agora dia 31 de dezembro, faz uma lista de tudo que o governo dos últimos 4 anos te deixou com nojo, te deixou com raiva, te deixou chateado e que te fez querer o fim dele. E daqui a 4 anos faz essa lista de novo. Eu te garanto que a primeira lista de agora vai ter muita coisa pessoal com a imagem do presidente e a segunda com coisas que vão prejudicar a sua vida por irresponsabilidade de um governo que não veio para governar. Ele veio para fazer meleca, como já está fazendo na largada, com essa história toda de teto, de gastos, o que ele falou a campanha inteira e ninguém acreditou. A Faria Lima parece que agora está acordando, vamos ver. Fábio, já que você tocou nesse ponto em relação, a Isa muito bem colocou aqui, essas questões de como foram tocadas em relação à pandemia, eu queria trazer uma outra questão, porque assim, já está se circulando aqui no Brasil uma nova onda agora da Ômicron, enfim, está sendo falando muito em relação a isso, né? Até recebi aqui, tem várias fakes que circulam aí pelas redes sociais, né? Em relação, se não me engano aqui, né? Fala essa nova variante gravíssima, nova onda aí, chegando aqui no Brasil, BQ1, acho que é a chamada de BQ1, acho que é o nome dela. Enfim, e aí a gente vê a China, novamente, com essa tolerância zero do Covid lá, ou seja, lá não acaba nunca, não sei se eles tomaram vacina ou não, e eu vi você falando, né, especificamente em relação à China, desses lockdowns aí, estranhamente ainda acontecerem lá na China. Você acha que isso realmente pode ser uma grande cortina ali de fumaça de Xi Jinping para tentar, né, fazer preço na sua economia? Alguém ainda tem dúvida disso? Desculpa, a gente já tem vacina, já tem remédio, já tem cura, já tem tudo. A gente sabe mais do Covid do que da gente mesmo. O Xi Jinping manda no país e foi agora reposto no poder com poder total. Inclusive se livrou de quem questionava ele. Para mim, Covid na China tem um problema lá de idade da população e a vacina ser só a Coronavac, agora que eles começaram a trazer novas vacinas, que pode falar alguma coisa, mas não precisa ser esse lockdown, isso é demais. A China está com sérios problemas econômicos, isso já parece claro e nítido que a China tem sérios problemas econômicos. A gente só vai descobrir a real uma hora que deixarem abrir a porta, entendeu? Agora, sendo bem honesto, quem acredita ainda que o lockdown na China é por causa do Covid, está acreditando também que vai comer picanha daqui a pouco. Então, tem que acreditar, entendeu? Seja feliz, só que aguente as consequências. Qual que é a tua opinião em, agora no Brasil, depois das passadas eleições, voltarmos a ter aí essa grande preocupação também para uma possível nova variante aqui no Brasil? Eu acho que assim... Eu acho que a gente vai ter problema de Covid em todo lugar do mundo sempre, só que o Covid agora é uma doença que todo mundo sabe, ela não mata mais, como matava no começo. Inclusive, muito do começo que matou foi porque a gente não sabia como tratar. Entubava, hiperventilação, isso ajudava a matar. Hoje a gente sabe como tratar. Eu acho que
surtos de Covid, vai ser normal. O que faz? Isola, usa máscara, fica em casa e tudo mais. Paciência, o mundo não pode parar. Inflação, economia, isso não respeita. A economia custa muito mais caro para a vida do ser humano e para a saúde do que uma pandemia. A gente pode se organizar e pode se ajeitar. O povo precisa viver. Inclusive, tomar sol, ir para a rua faz bem para a saúde. Ficar em casa não ajuda nesse aspecto. A gente tem que viver com isso. A economia precisa funcionar. Se tiver Covid, põe máscara, se isola, respeita o próximo, fica longe dos idosos, fica longe da população de risco, mas parar o mundo, a gente viu que não deu certo. O pessoal aqui no chat só elogiando, viu? O Peter Santana fez uma pergunta, vários elogios, tá, Fábio? Então aqui o pessoal aqui no chat, Ricardo Lima, melhor comentarista, esse fala sem medo de nada mesmo, só verdades. O Wellington Previati, Fábio Fares, top esse cara, hein? André Ramon, só verdades. O pessoal, todo mundo elogiando aqui. Outro também, o Agamenon falou um aqui, ótimo, por sinal, que eu vi. É que são tantas mensagens, mas estava falando, né, da questão que o medo, ele mobiliza mais aqui, verdades necessárias, ele falou. E aí depois ele falou que o medo mobiliza mais do que controla mais do que a própria censura aqui. O pessoal falando bastante. Melhor comentarista da BMC News, Ricardo Lima. Todo mundo elogiando aqui. E teve uma pergunta do Peter, Obrigado. Deixa eu só pegar aqui, porque tá pulando aqui. Pergunta, Fábio, você acredita que o governo atual vai conseguir tratar o Covid como a China? Vai tratar como a China, né? Vai tratar o Covid como a China. Vai ter a política zero igual o Xi Jinping? Não, muito pelo contrário. O pessoal é muito novo, né? Não estava em 2003 quando eles chegaram. A única diferença do governo que a gente teve de 2004 até o final do mandato é que dessa vez a gente não vai ter uma China crescendo 18% ao ano, que a gente vai voar de rebarba também. Vai ser duro e difícil para todo mundo. Hoje eu acho que a gente está tendo uma excelente resposta do mercado, apesar da turma falar, dane-se o mercado, eu não invisto, eu não estou nem aí, o importante é o social. O mercado faz muito preço. O dólar está quase 5,40, estava quase 5 outro dia, já está 5,40 com uma fala. A curva de juros subindo 7%, a bolsa está caindo. Isso é destruição de riqueza, isso é falta de confiança, isso é muito, muito, muito ruim. Tá? Eu não acho que o governo que está vindo, o perigo dele é fazer lockdown por causa do Covid, disso e daquilo, porque não é o feitio de nenhum governo brasileiro fazer isso. Isso só funcionava quando tinha um governo da oposição no poder e a Rede Globo. E esse bando precisava ficar enchendo o saco do fique em casa e tudo mais, enquanto eles curtiam a vida e tiravam sarro de vocês. Acredite quem quer. A internet não mente. Estava todo mundo na farra, enquanto o resto estava em casa se ferrando. E a turminha do Leblon lá no iFood em casa, falando, não, fique em casa, vamos lá. O governo não vai fazer isso. Agora, o que o governo não pode fazer é estragar uma economia que está arrumada, um país que está crescendo e que precisa continuar. O governo precisa ser responsável por dinheiro. E ele já chegou avisando que não vai ser. Por isso que estão reagindo assim, entendeu? Ô Fábio, agora voltando, a gente estava falando de eleições, né, de todas essas políticas de países como a China, né, que reprimem essas pessoas a circularem, a voltarem a trabalhar. Eu comentei cometi um erro, falei de mexicano, boliviano que estariam aí na Flórida, mas na verdade a maioria aí é cubano, venezuelano e colombo, inclusive foram dessas nacionalidades a maioria que votaram ali nos republicanos, né? Os latinos que predominam aí na Flórida, então são de cubanos, de venezuelanos e colombianos, né? Na verdade eles sabem que eles vivem lá, exatamente, eles passam, né? Isso que eu queria que você dissesse, se por conta, né, de ter fugido ou, né, ter ido para os Estados Unidos para querer uma vida melhor, seria esse motivo que eles estão votando mais ali nos republicanos, né, pelos democratas terem pautas ali mais próximas? Eu não acho que seja nesse ponto, não, Isa, porque assim, a partir do momento que o cara está nos Estados Unidos, o democrata pode fazer o que quer, o cara está nos Estados Unidos, entendeu? Aqui é um país livre, é diferente, ainda mais na Flórida. Aqui na Flórida vem um democrata seu chato, você dá 2 tiros na testa dele na sua propriedade, é legítima defesa, não tem estresse nenhum. Então, assim, eu não vejo ser isso. O que eu vejo ser é que a gente, depois que toma um banho gelado, sabe que a água fria não é boa. Então, o cara começa a ver movimentos
que cerceiam liberdade, não só em relação ao país, mas de que um governo irresponsável, gastão, uma economia esfarelada, lembrem-se de uma coisa, esqueçam a pandemia um pouco. A vida do americano e de quem mora nos Estados Unidos até fevereiro de 2020 estava perfeita. Bolso cheio, geladeira cheia, economia vibrante, um país crescendo. Aí veio a pandemia, então na cabeça dele todos os problemas foram a pandemia. Ele quer lembrar daquilo, tanto que eu adianto para vocês isso, eu tenho convicção que o mote de campanha de qualquer candidato republicano a presidente a partir do ano que vem vai ser bater na economia do Biden, porque o cara lembra que antes do Covid o bolso dele vivia cheio e deteriorou muito depois que o Biden entrou no governo, coincidentemente, não foram ações dele que fizeram só isso, era todo o efeito que ele ia pegar de uma economia fechada, então isso ajudou também. Essa sensação é que fez o latino querer votar em quem vai garantir o prato dele cheio de comida e o bolso de dinheiro. Vamos lá, Alexandre Cabral, senão daqui a pouco ele emburra aqui comigo, Fábio. Porque não, eu estava lendo falando sobre Lula aqui. Estava lendo sobre o discurso de Lula. E o que você viu aí? Pô, o cara é Resume. maluco. O economista não conhece cisterna. Quê? Desculpa, Economista não conhece cisterna de caixa d'água. Ele falou, por que temos metas de inflação e não temos metas de crescimento? Sabe o que eu acho? E também um termo importante que falou ontem, que eu vi. Desculpa, Fábio, que não é gasto, a questão do teto de gastos, é investimento. Também acho que é um ponto importante. Eu só peço para todo mundo fazer um exercício, porque esse cara é um engodo, entendeu? Esse cara é um câncer para o Brasil. Quando ele foi presidente, ele pegou o maior vento a favor da história de um presidente do Brasil. E ele cresceu menos que México, África do Sul, Rússia e Índia naquele tempo que tinham os BRICS. Esse vagabundo fala de crescimento, mas ele no poder nunca entregou um crescimento. Muito pelo contrário. A gente tinha uma Ferrari com um piloto barbeiro no comando e deu a porcaria que deu. Me tira do sério escutar a voz desse desgraçado, porque ele é um preguiçoso de um vagabundo incompetente, só que aí é presidente do Brasil pela terceira vez. É surreal isso, galera. Que nem como o torneiro mecânico funcionava, porque o torneiro mecânico que perde esse dedo é burro, é incompetente, porque nem para passar na plana usa esse lado da mão. Então cortou o dedo de safadeza também. Cabral, toca aí, porque eu tô até sem ar. Eu tenho, assim, uma contradição. Se você pegar o governo Lula 1, ele teve crescimento médio bem acima dos pares. Bem acima dos pares, Cabral? Bem acima da China? Não, China nos diz que China é comparação. Tá, mas olha a média. Eu falei média. Cuba, eu falei média. Venezuela. Nós temos 196 Argentina. Países reconhecidos pelo FMI. Sim, Argentina sim. Também acho. Eu escrevi no Estadão sobre isso uma vez. Que Lula 1, ele cresceu bem acima da média com dados do FMI. Eu posso mandar até para você essa tabela, se eu achar, né? Porque essa reportagem tem uns 7 anos já, 5 anos, sei lá. Então, o Lula 1. O problema de Lula foi o Lula 2. Lula 2 que foi a desgraça. Que agora é Lula 2 ao quadrado, parece. Lula 1 teve austeridade fiscal, e isso na economia. Não estou falando da Petrobras, não estou falando mensalão e etc. Mas o lado Lula 1, ele foi bem governado. O Lula 2 que foi a draga. Que pegou a continuidade do FHC, né? Então, Cabral, o que foi o Lula 1? Qual foi o plano de governo do Lula 1? Ele manteve o que estava anteriormente. Ah, tá. Então, ele governou. Ok, parabéns, não mudou. O fato de não mudar, ele fez bons números. É só olhar números para Lula 1. Não tem déficit fiscal, economia cresceu, fluxo estrangeiro entrou, agora o Lula 2 foi a draga. Dilma, então. Dilma esquece, Dilma não se fala. Ô, Paula, anota mais uma aí nos favoritos de Cabral. É a Liz Truss, é a Christine Lagarde, Lula 1. Estamos fazendo a listinha, Cabral, para chamar para sua casa de aniversário. Vamos discutir números? Vamos debater números no programa de quinta que vem? Já está na lista, fica tranquilo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já mostra agora se eu acho aqui. O chat está pegando fogo. Adoro. O que importa é que ele vai ser agora, gente. Ele está falando aqui por que pessoas são levadas a sofrer para garantir a tal da estabilidade econômica do país. É preciso fazer superávit porque as mesmas pessoas que discutem economia não discutem com seriedade a questão social.
Eu acho, eu tenho algumas coisas do lado social. Eu tenho algumas coisas do lado social que eu acho que o Brasil tinha que fazer com um decreto de lei, aproveitar. Eu acho que e qualquer governo poderia fazer isso, só que nenhum faz. Por exemplo, temos estatais, não temos? Passa uma lei que todo o lucro das estatais vai para um fundo e esse fundo vai ser distribuído de baixo para cima para os mais necessitados, dinheiro no bolso. Concordo. Todo o lucro de estatal vai para um fundo exclusivo e esse dinheiro vai ser distribuído via distribuição de renda, PIX, na hora, para o bolso da população mais carente. Pode distribuir. Eu te garanto que nenhum acionista vai ficar chateado com isso. O Estado leva quase 70% do lucro, põe tudo lá, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, todos o dinheiro das estatais, tem que distribuir. Outra coisa, passa uma lei, fala muito do social, passa uma lei, a máquina não pode custar mais do que X% do PIB, e não pode ter X funcionários, a folha tem que secar, a máquina tem que ser enxuta. Corta da carne de vocês, máquina enxuta, distribui lucro, faz uma reforma tributária para ficar mais eficiente, tira os benefícios vitalícios da máquina, ex-presidente não tem que ter previdência, deputado não tem que ter previdência, corta na carne deles. É fácil falar do social, é fácil falar do crescimento, quando você vai mexer no bolso dos outros, vai mexer no bolso do empresário, vai mexer no bolso do cidadão, vai mexer no bolso do gringo. Agora, por que nada do lado dos políticos eles não mexem? Por que não mexe no salário deles? Por que não corta o benefício deles? Por que não corta o custo da máquina deles? E por que eles não têm meta também? Meta de pôr dinheiro na saúde, meta de hospital, meta de escola. É engraçado, esse discurso cansa e a gente cai, e não é só esse governo, todo governo fala isso. É tão fácil colocar meta, é tão fácil fazer lei, tá tudo na mão deles, é só fazer. É que não querem justamente fazer a gente ficar brigando entre a gente, porque a gente quer defender eles que não estão nem aí pra gente, essa é a real, pessoal. Por isso que a gente não pode se matar, e não tem que ser fã de nenhum deles, a gente tem que cobrar eles. Governo, na base, se você for ler a regra, governo é funcionário do povo. O povo manda no governo, e não ao contrário. É simples assim, é simples, está resolvido. Fábio, só para complementar aqui, mais cedo a gente estava falando sobre a agência de notícias, a agência Moody's, na verdade, né, trazendo aqui aquela preocupação em relação ao waiver Brasil, tá? Eu estava até abri aqui a Bloomberg para ler aqui exatamente a credibilidade de risco, a credibilidade fiscal do Brasil estará sob risco se realmente aí o Lula seguir com esses planos todos que ele, né, prometeu na campanha dele, principalmente em relação a esses gastos públicos que a gente viu agora nesse discurso que está aí realmente, né, acho que muito na pauta dele para dar essa sequência. E aí, né, o analista sênior lá da Moody's, ele trouxe numa entrevista ontem, tá? A própria Bloomberg está trazendo aí essa preocupação muito grande. A gente já viu os juros hoje aí, depois até, Cabral, você tá com a tua curva aí aberta? Eu não tô com a minha aqui para ver como que estão os juros agora. Tá, mas a gente já... descacetando, então, porque acabou de sair o leilão também, né? Então parte da curva cedeu pós-leilão. Mas esse waiver aí de 200 bilhões, na verdade, levando em consideração esse teto de gastos, isso está ajudando a fazer essa pressão também grande aí em relação a esses juros, né? A curva toda é esse waiver. Então, qual que é o desafio em relação a isso? A curva inteira é o waiver, inteira, de ponta a ponta. Ela está em cima desse cheque especial de 4 anos, não é um cheque especial do ano que vem, não. Ele quer 4 anos de liberdade, é loucura isso. Então, aí agora, vamos lá, o seu querido 1 ou tiro 2, 3 agora, como que você já avalia, né, a preocupação em relação ao que o mercado está tendo? Uma droga, literalmente uma droga. Eu acho que ele vai abrir... Tem horas que eu defendo umas ideias meio doidas. Eu acho que ele vai fazer um teto do gasto muito da vida louca, assim, arrebentar com todo as contas públicas e vai chamar um Henrique Meirelles da vida, me ajuda agora, me volta a criar popularidade, me volta a passar de ano. Eu não estudei o ano inteiro, na última prova em dezembro me passa. Depende, aí pra tem poder gente... dizer, olha, deixa eu ficar quieta. Não foi Meirelles responsável pela essa cagada toda de arrebentar a conta. Ele tá vindo para me ajudar. Mas ele pode pedir ajuda pro Haddad como cola na prova final. O Haddad é uma coisa ridícula. Mas você viu a entrevista, né? Vocês viram, né? Do mestre em economia. Mas ele colou de um cara bom, ele colou do Schwartzman, né? Mas aí ele pede ajuda como cola, Cabral. É só colar na prova, isso é de repente. Alexandre Schwartzman? Ele colou do Schwartzman.
Ganhou aí o título de mestre em economia. Vamos lá, né? Fábio, a sua opinião em relação a esses juros aí, como que você está vendo esse futuro, esses juros aí a longo prazo, estipando aí por causa desse waiver? Queria entender um pouquinho da tua visão também. Eu acho que isso sempre foi assim em governos do PT, vem a bomba, o mercado reage, aí o bate-a-sopra, eles vão chegar no meio do caminho, num acordo, e aí usam isso de termômetro. Então, assusta, porque essa reação do mercado é muito ruim, e depois isso esparrama para o resto, para a economia real, porque o custo de financiamento fica mais alto, é tudo efeito cascata. Mas eu não acho que vai ser nem o céu nem o inferno. Tudo é negociável, porque também tem uma coisa. O presidente quer poder governar e quer ter um pouco de governabilidade. Na força e na caneta tem vida curta. Então, não dá para também ficar batendo de frente. Agora vai ficar nessa tentativa e erro até achar um programa de um orçamento que consiga agradar a todos os lados e, inclusive, em troca, o nome de um ministro. Então, eu acho que o valor desse waiver vai vir condicionado a quem vai ser o ministro da economia ou quem vai tocar o programa econômico. Uma maneira de falar, ó, me ajuda nisso aqui e eu vou dar para vocês um nome com austeridade ou confiança que não vai fazer isso aqui desandar, porque precisa do gringo, o dólar não dá para ir para 6, esse monte de coisa. Então, é mais uma maneira de achar um meio do caminho. Ó, eu vou precisar de 150, né? Mas, pô, vai ser o Meirelles. Ó, vou precisar de 200 e vai ser o Pércio Arida. Entendeu? Vai ficar nessa. Uma hora chega num acordo. O que é ruim é a volatilidade nessa negociação, porque machuca muita coisa, o mercado, a economia e tudo mais. Bom, tô olhando aqui o chat pega fogo, né? Todo mundo. Marcelo Pereira, obrigada, Marcelo. Não precisa gostar de mim, não. Fica tranquilo. É democracia. Você pode não gostar de mim. Falou que eu sou uma repórter sem noção. Não tem problema nenhum. Beijo pra você, Marcelo Pereira. Pessoal, que todo mundo elogiando também aqui a gente em relação a outros temas aí muito importantes. Obrigada a todo mundo que tá sempre assistindo. A democracia é isso, né? Liberdade de opinião. Não tem problema nenhum. Desde que não ofenda, não é obrigada a gastar pra mim, não. Eu só queria... eu acho que o respeito é em primeiro lugar. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Na verdade, não tem problema nenhum ter as suas críticas. Mas mesmo você não gostando de mim, ganhei o prêmio de segunda vez seguida. Uma das melhores jornalistas econômicas do país, tá bom? Não sou ignorante, não. Só pra você saber dessa. E sem me gabar, é verdade. Tô aí, vou receber o prêmio dia 29. Faço convite ainda para todo mundo aí depois. Agradeço já os votos de todo mundo. Segundo ano seguido que eu tô entre as maiores jornalistas econômicas do Brasil. Mas vamos lá. Eu até ia falar alguma... Cabral, esqueci agora, Cabral. Vamos falar... Eu queria falar só mais uma. Eu quero falar outra também, se der tempo. Não, eu queria falar de Europa, mas pode falar, vai, faz a tua. Depois eu vou perguntar de Europa, de uma notícia que eu li. Lembra que semana passada a gente estava debatendo aquele ADP maluco? Que tinha vindo fora do caixinha, 239 mil. Aí você me chamou, pô, já sei onde é. Aí nós fizemos lá uma live e você falou hospitalidade e lazer. Você viu o CPI de hoje? Parte da inflação puxada veio por abrigo. Então significa que a inflação de serviços está tenso lá fora, hein? Sim. A inflação de serviços era o grande medo do Fed lá atrás, e acho que é por isso que ele acelerou os juros daquela maneira, mas sabendo que, com um número melhor agora, e mesmo mostrando serviços pressionados, o Fed ganha um pouco de espaço para a temporada de férias que vão vir, que já tem muita coisa contratada. Essa vai ser a primeira janela, finalmente, desde o começo do Covid, que não tem restrição nenhuma em lugar nenhum. O ano passado ainda tinha muita restrição, tinha lugares que ninguém queria ir. Então, muita gente que tem coisa contratada, tanto os cruzeiros, viagens para hotéis, resorts, vão usar agora essa temporada de dezembro e janeiro para fazer isso. Não é à toa que o ADP que a gente estava comentando, 210 mil vagas, foi contratação antecipada do setor de hospitalidade para já treinar todo mundo, porque eles estão esperando casa cheia assim. Por isso que eu digo comprar ação de... Quer dizer, eu soube por aí que é para comprar ação de setor de serviços no Brasil e fora, mano. O setor de serviços vai bem agora.
O setor de serviços vai bem. Agora, vamos lembrar uma coisa. A gente já está com juros de 4, com chances de ir para 4,5 ou 4,75 em dezembro e para 5 logo no começo do ano. O que, por mais que você tenha um setor de serviços momentaneamente aquecido, perspectivas de um balde de água fria no setor são muito grandes, com juros de 5%, coisa que o americano não vê há 40 anos. Inclusive, deixa eu mudar. Posso mudar agora, rapidinho aqui, porque vamos falar da outra querida dele agora aqui, Christine Lagarde. Vamos ver como vai ser. Eu adoro provocar o Cabral. Gente, vocês não sabem quanto eu gosto que chega quinta-feira, de vocês dois juntos. É sensacional pra mim. Meu irmão, leilão de NTNF micou. Faltou o Dumas entrar aqui junto nessa conversa. O Dumas tá daqui a pouco. Micou, mano. Por que micou? Conta aí, vai, que eu ia falar da Europa. O que Gringo não aconteceu? quis comprar título, rapaz. Então. E aí, Cabral, por quê? O quê? Por que micou? Por Não que comprou gringo porque não tá comprando título? Lula, kit Lula, 4 anos de vida louca. E por que se fala que gringo gosta tanto do governo PT? Ele gosta, historicamente ele investiu. Ele tá só esperando mas por que não estabilizar o comprou? número e ele vem. Por conta da incerteza subir, ou do né? caso do Ministério? Não, Estabilizar, deixa a taxa definiu subir esse mais, deu uma número, engorda. ele vem para pegar renda fixa desse tamanho de juros. Ah, sim. Mas o Banco Central Independente não pode mudar essa visão? Não, porque é tesouro, né? Não. Ah, tesouro sim. Ok. É a curva do tesouro, Da curva do não tesouro, tá. o spot do BC. Tá. BC não ter feito mais de 2 anos. Mais de 2 anos o BC perde efeito total. Em qualquer Cabral, país do mundo. Por que eu vi que teve um título do Tesouro cancelado? Deixa eu ver se eu lembro aqui, 2000 e alguma coisa lá pra frente, ontem. Eu li sobre isso. Ontem. Tá, teve hoje agora. Qual? Outubro 23 não vendeu nada, rosca. Não tô falando de leilão, não. Deixa eu só pegar aqui. Cancelado não tem como. Tem, quer ver? Estopado. Peraí, eu mandei pro Alex, deixa eu achar aqui na minha lista aqui enorme de coisas que eu sempre mando pro Alex para eu tentar entender aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Entre os títulos atrelados à inflação, as negociações do Tesouro IPCA mais 2055. Primeiro que eu nem sabia que existia tão longe assim. Estão 2060. suspensas. A interrupção é fruto do pagamento do cupom semestral previsto para a próxima semana. Eu fiquei na dúvida sobre isso, eu queria entender até. E o governo, ele suspendeu o quê? O Tesouro IPCA mais 2055. Foi suspenso ontem. IPCA mais... 2055. Eu perguntei ontem pro Alex. Tá, pagamento de cupom, ok, 15 de novembro. Vai pagar quarta-feira cupom, mas suspendeu ontem não tem muito motivo. Então, fiquei nessa dúvida também, queria entender depois sobre isso. Depois você apura pra mim, Cabral, só pra me ajudar a ver isso? Ô, Fábio, só pra aproveitar, tem que encerrar aqui, mas eu queria falar sobre um outro assunto, porque eu vi que as bolsas da Europa estavam caindo e subiram aí, viraram, e eu tinha lido uma notícia aqui mais cedo, deixa eu só voltar, que o Banco Central Europeu vai emprestar mais aí de seus títulos para tentar aliviar o aperto do mercado, né? A quantia é 250 bilhões de euros. Você acha que isso pode estar fazendo essa reação? O que estaria, né? O que mudou aí, principalmente para a política lá da Europa, para ter virado, o mercado ter virado subindo bem agora? Não, o que virou foi o CPI, Paulo. O CPI faz preço no mundo inteiro. É isso. A gente não está surfando a onda do CPI no Brasil porque a gente está tendo todo esse clima da transição política, a PEC, orçamento. Isso atrapalha. O micro está fazendo mais preço do que o macro no Brasil. Mas a partir do momento que vem um CPI melhor e o mercado começa a digerir que o Fed vai diminuir a velocidade de subir os juros, a Europa ganha tempo porque está atrasada para subir. Então isso começa a melhorar. E com uma ajuda do Banco Central Europeu de 250 bilhões em títulos, que ajuda a acalmar também Itália, Espanha, que estão com os títulos todos pressionados, é o extra de ajuda. Mas hoje o que está fazendo bolsa subir e o pessoal se animar é puramente a inflação americana. O que a gente tem que esperar agora é que tem um monte de membros do Fed que vão falar com a imprensa entre hoje e amanhã. Então, dado o número melhor, começar a ver o que eles estão falando, a postura, a urgência deles, para realmente entender, bem, vai vir 50 na próxima e eles estão próximos de parar, porque o mercado quer farejar o seguinte, quando o Fed para, você pode ver,
um número positivo que possa fazer o Fed diminuir ou parar, olha como o mercado se anima. Isso é drive agora. O resto é secundário. Maravilha. Bom, quero encerrar aqui. Eu só queria que o Marcelo Pereira contasse mais uma piada aqui, que ele está fazendo umas piadas aqui no nosso chat. Eu tenho algumas piadas para contar. Haddad na economia, piada número 1. Lula na presidência do Brasil, piada 2. Brasil sendo Brasil, piada 3. Brasil sendo Brasil, tá certo. Eu também sei que conta piada, viu, Marcelo? Beijo pra você, obrigada. Passe um pix, prefiro um pix, tá? Piadas faladas, obrigada, Fábio. É um prazer tê-lo aqui, sempre na nossa casa. Adoro as quintas-feiras, porque o Fábio tá sempre aqui com a gente, junto com o Cabral. Muito obrigado, Paula. Obrigado, 7h10 ele aparece umas 2 vezes por semana lá. 2 vezes na semana no 7h10? 7h10 não tem roteiro. Sei, vou falar. 7h10 Tá o bom. roteiro é o seguinte: estou com dúvida tal. Fábio tá aí? Tô. Manda, ele entra, fala e sai. Mais uma piada. Boa essa que mandaram. Políticos dando risada do povo. Piada 4. Tá certo. Fábio, beijo pra você. Até quinta que vem. Tchau. Obrigado, Até mais. pessoal. Até quinta. Obrigado. Tchau, tchau. Até quinta.